Ladies and gentlemen, espero que estejam todos bem. Está começando mais um Baú do Esporte Show e quem está comigo tá na rede. E começa mais um episódio da série Homenagens, e pela trilha sonora dá para você saber quem que é o próximo homenageado aí. Ayrton Senna do Brasil! Glorioso Ayrton Senna da Silva. E se você gostou do tema da homenagem de hoje, já deixa a sua curtida aí. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Então, sem perca de tempo, bora lá para a homenagem. Vinheta, play. E hoje nós homenageamos Ayrton Senna da Silva, o paulistano que nasceu em 21 de março de 1960 no bairro Cerqueira César, na maternidade de São Paulo. Residiu no Jardim São Paulo, na Zona Norte, durante uns anos, mas depois ele mudou para o bairro do Tremembé, tudo na Zona Norte de São Paulo. E ele é filho do empresário Milton da Silva, um entusiasta que curtia competições de corridas de carro, corridas automobilísticas, e ele foi um grande influenciador do Ayrton Senna, que aos 4 anos de idade recebeu de presente um kart montado pelo próprio pai. Aos 4 anos de idade, Ayrton Senna já pilotava os jipes que seu pai tinha presenteado. Ele pilotava e conduzia esses jipes dentro das estradas rurais, dentro das propriedades de seu pai. E a paixão pelo automobilismo não ficava só por aí não. Ele era apaixonado também pelo anime que passava na época, um desenho animado, Speed Racer, que contava a história de um piloto de carros de corrida. Speed Racer! Ayrton Senna tinha outra paixão que ele deixava bem exposta, era a sua paixão pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Apaixonado por futebol também, e o seu time do coração era o Coringão. E esse rapazinho logo mostrou ao mundo ao que veio. Aos 13 anos ele ingressou no kart. E o jovem piloto começou cedo a sua jornada no automobilismo. E aí começou a competir no kart em 1973. Em 1978 ele já conquistaria o seu primeiro título de campeão brasileiro de kart. E aí não ficou mais por aqui não, porque em 1981 ele passou a pilotar carros de Fórmula. E aí cruzou o oceano, foi parar lá na Europa para disputar a Fórmula Ford. E lá ele foi campeão britânico, pilotando o carro da Fórmula Ford 1600. No ano seguinte ele foi campeão também da Fórmula Ford 2000, foi campeão europeu e britânico. Olha só que fera, o jovenzinho já era talentoso desde cedo. Além das conquistas nas fórmulas, Ayrton Senna começou a bater inúmeros recordes. E isso tudo aí, e esse desempenho acabou projetando ele para a Fórmula 1, onde ele estreou na década de 80, em 1984, no Grande Prêmio do Brasil. Ayrton Senna, em 1984, estreou pela equipe Toleman na Fórmula 1 e logo ele mostrou também ao que foi fazer na Fórmula 1. Mesmo sendo a equipe não tão badalada e de pouca tradição na Fórmula 1, com o carro mais inferior, Ayrton Senna, no seu segundo Grande Prêmio, já conseguiu pontuação. E aí, ao final da temporada, pela Toleman, ele ficou em 9º lugar na classificação geral de pontos dos pilotos. Algo bem interessante para quem estava correndo com um carro que era de uma equipe que não era das top da época. E o estilo do Ayrton Senna para dirigir era diferenciado. Ele era conhecido como um piloto agressivo que quase não utilizava o freio nas curvas, e para diminuir a velocidade fazia reduções fortíssimas utilizando o freio motor e sempre tangenciava as curvas mais tarde, que o obrigava a exercer bastante o volante, mas fazia isso para fazer as curvas com maior velocidade. E como nessa época os câmbios eram manuais, os carros possuíam 3 pedais, então Senna fazia como ninguém o uso da técnica de frenagem chamada de
punta taco, que evitava as quedas da rotação do motor e também evitava os trancos. Em 1985, aí o Senna ingressou na equipe Lotus, protagonizou corridas épicas como o GP de Portugal e o GP da Bélgica. Venceu 6 grandes prêmios ao longo de 3 temporadas e foi uma pedra no sapato de adversários como Nigel Mansell, Alain Prost e Nelson Piquet, o brasileiro também. E não demorou para uma grande equipe reconhecer o talento do piloto. E em 1988, Ayrton Senna foi contratado, enfim, pela McLaren, uma equipe já de maior peso. Na época, o Ron Dennis foi lá atrás do Ayrton Senna e convidou ele para ser piloto da McLaren. Na sua primeira temporada da McLaren, Senna, com 8 vitórias, foi campeão pela primeira vez, campeão mundial de Fórmula 1, e só não foi bicampeão em 1989 por causa da última e polêmica corrida, até que envolveu o corredor Alain Prost. Mas em 1990 Senna voltou com tudo, atropelou todos os seus adversários e foi bicampeão em 1990, e em 1991 ele também campeão, alcançou seu tricampeonato e se consagrou como o piloto mais jovem a conquistar um tricampeonato na Fórmula 1 daquela época. E Ayrton Senna conquistou o tricampeonato aos 31 anos de idade. Jovem, um jovem perto de outros corredores que já faziam parte ali do cenário da Fórmula 1. Ao longo da sua carreira vitoriosa, o Senna recebeu algumas alcunhas aí. Ele era chamado de Senna Magic, ele era chamado de Rei de Mônaco, o Rei da Chuva, e também era conhecido como o chefe. O Rei da Chuva, vou até explicar por quê. Ele ficou decepcionado na época do kart ainda, com uma corrida que ele disputou debaixo da chuva, que ele foi muito mal. Aí ele começou a ir para o autódromo. Toda vez que estava armando chuva, ele pegava, arrumava suas tralhas lá, pegava seu kart e ia lá para o autódromo para ele poder praticar a corrida, a pilotagem debaixo da chuva. E aí virou um exímio piloto debaixo da chuva. Como ele, existiam poucos pilotos que se davam bem na chuva, viu? Nessa temporada de 1991, durante o tricampeonato de Senna, ele pilotou aí como ninguém. Ele protagonizou vitórias aí em grandes prêmios emocionantes, como o Grande Prêmio do Brasil. Uma volta, Mihaly Ridazzi aponta para ele uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final, ele virou 25 e 1, Patrese 24 e 7 no final desta prova. O Senna, a Senna, avisa, aponta. Aí vai ele. Aí vem Senna. Puxa de um lado. Acelera. Puxa para a direita. Tá chovendo. As gotas caem ali na câmera colocada no carro de Senna. São poucas curvas para o final. Ele vai deixando misto. Vai no capricho Senna. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna. De pra reta. Vai para a vitória. Mihaly Ridazzi. Ayrton. Senna do Brasil. Ayrton Senna de ponta a ponta. Brasil. A festa é toda dele. Ele pega a bandeira brasileira. Em 91, debaixo de chuva, que é uma de suas marcas registradas. Ele faz a festa. O torcedor enlouquece, balança as bandeiras. O fiscal não sabe nem como comemorar. Eles se abraçam. Também fez uma corrida que só você assistindo a reprise para você ver como que foi espetacular. O GP de San Marino e também o GP da Austrália. O Senna implacável, o piloto. Então, ao fim da parceria de Ayrton Senna e McLaren, em 1994, Ayrton Senna se transferiu para Williams. E na equipe Williams, na temporada de 1994, Senna disputou apenas 2 grandes prêmios. No terceiro, Ayrton Senna ainda estava ali, se adaptando ao novo carro, à nova equipe. E aí, em San Marino e Imola, aconteceu
aquele trágico acidente que tiraria a vida do nosso tricampeão. Eu não sei vocês, eu, como sou fã do Ayrton Senna, depois deste acontecimento aí, nunca mais fiquei de frente para a televisão para ver um grande prêmio de Fórmula 1, porque para mim, Ayrton Senna foi o maior corredor de Fórmula 1 que o Brasil já teve. Eu tenho saudades ainda daquele tempo que a gente ficava aí esperando pelas madrugadas, pela manhã ou à noite para assistir uma corrida. Senna ainda era o nosso representante como piloto de Fórmula 1 no Brasil. E eu não quero levantar polêmica também, né? Mas depois que o Ayrton Senna saiu do cenário, o Brasil nunca mais teve um piloto de destaque na Fórmula 1, né? Venhamos e convenhamos. O Brasil acabou na Fórmula 1. E a trajetória vitoriosa do nosso grande Ayrton Senna do Brasil. Ao longo da sua história, Ayrton Senna participou de 161 grandes prêmios. Ele teve 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions. E ele também é dono das 19 voltas mais rápidas dentro de um grande prêmio. E Ayrton Senna, para mim, ele é uma lenda da Fórmula 1 aqui do Brasil. Além da paixão pelo automobilismo, Ayrton Senna tinha outros hobbies, que eram jet skis. Ele também curtia aqueles aeromodelos, também gostava muito de helicóptero e motos. E o nosso glorioso Ayrton Senna, se estivesse vivo, hoje estaria com 60 anos e com muitas histórias de conquistas para contar, porque um talento como ele, o tricampeonato seria pouco, né? Com certeza aí, esses camaradas que devem ser os atuais campeões aí, não chegariam nem no chinelo do nosso glorioso Ayrton Senna. E essa homenagem aí foi a que o All Sport Show fez para Ayrton Senna, que eu já deixo o meu beijo para ele, onde ele estiver. Espero que tenham gostado do tema. Se gostaram, deixa a sua curtida aí. Aproveita você que está chegando no canal agora. Não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho também para você receber notificações dos próximos vídeos. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até o momento. Aproveita aí, dá uma passeada pelo canal se estiver de bobeira aí. Acompanha os outros. Assiste um vídeo, depois assiste o outro, que assim você ajuda bastante o canal. E espero você no próximo vídeo. Um abraço.